Uma das artistas que mais tem ganhado notoriedade ultimamente e tem virado a esquerda brasileira de cabeça para baixo, fez uma denúncia gravíssima de crimes eleitorais praticados pela chapa de Lula e Alckmin em 2022, o que deveria, por lei, levar à cassação do mandato do atual presidente da República e à sua inelegibilidade. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você essas denúncias, mas antes preciso falar sobre o que aconteceu na Globo News ontem no fim da tarde, minutos depois de ter ido ao ar o vídeo aqui no canal que falava justamente sobre esse mesmo assunto. Deixa eu explicar melhor essa história. Ontem, segunda-feira, 25 de novembro, foi ao ar às 17h30 aqui no canal um vídeo que tinha como título "Saiu pela culatra, Fantástico entrega provas a favor de Bolsonaro ao revelar áudios exclusivos", onde mostrei alguns trechos da matéria exibida pelo Fantástico no último domingo, que continha áudios obtidos com exclusividade pela Globo, ilegalmente, por sinal, pois esse inquérito está sob sigilo, e esses áudios provavam a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à suposta tentativa de golpe de Estado. Pois bem, esse vídeo foi ao ar às 17h30. Apenas 55 minutos depois, exatamente às 18h25, Natuza Neri admitia ao vivo em um programa da Globo News que os áudios, de fato, como eu havia falado no vídeo, entregavam a inocência do ex-presidente. Obviamente, por ser uma militante de esquerda, Natuza não falou com essas palavras. Ela disse que Bolsonaro amarelou. Natuza, por que não foi adiante tudo isso? Em bom português, e eu ouvi essa expressão de um investigador, porque Bolsonaro tentou e amarelou. Essa é a versão desse investigador. E os áudios meio que sugerem isso mesmo. O que talvez Natuza não tenha percebido é que ela acabou entregando mais uma ilegalidade cometida no processo, que foi o fato de um investigador ter passado para ela informações do inquérito que está sob sigilo, ou pelo menos estava sob sigilo no momento em que as informações foram entregues aos jornalistas, porque nessa terça-feira o ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo sobre o relatório da Polícia Federal, mas no momento em que as informações foram repassadas e os áudios foram repassados, ainda estava tudo sob sigilo. Só que tudo isso, obviamente, não dará em nada, assim como já não foi aberta investigação sobre nenhuma das ilegalidades cometidas por Moraes e seus auxiliares no STF e no TSE, que foram reveladas pelas conversas vazadas há alguns meses. Enfim, eu vou soltar aqui o restante do comentário da Natuza Neri, que, com outras palavras, acaba admitindo que as provas obtidas pela Globo provam a inocência do ex-presidente Bolsonaro nesse inquérito. No fatídico dia da campana, perto da residência do Alexandre de Moraes, houve um comando para que se desmobilizasse aquela missão, se abortasse, aborta. Esse foi o comando e também teve um outro cancela o jogo. E muita gente falou na época que o motivo teria sido uma sessão do Supremo que acabou mais cedo. É claro que não foi a sessão do Supremo, porque já se sabia desde cedo que aquela sessão acabaria mais cedo, e que Alexandre de Moraes, portanto, sairia mais cedo da sessão. O motivo foi que havia uma expectativa deste grupo, do qual eles fazem parte, de que Bolsonaro assinasse o decreto do golpe. E aí o decreto do golpe, uma vez assinado, publicado no Diário Oficial da União, abriria margem para que a turba prendesse Alexandre de Moraes. Então, a sincronia, a coreografia era essa. Esses áudios ajudam a gente a entender algumas coisas. A primeira é que, de fato, Mário tinha acesso diário, porque estava no Palácio do Planalto ao presidente da República, discutia o golpe, aparentemente, com total desenvoltura, mas havia uma expectativa de um grupo, e o relatório da semana passada da PF deixa isso mais ou menos claro, quando diz que, a partir do documento do plano do golpe que foi flagrado, que foi capturado numa busca e apreensão, que o objetivo era dar ares de legalidade ao golpe. Então havia uma preocupação, e isso parece ser uma preocupação de Bolsonaro a partir dos diálogos que a gente tomou conhecimento agora, no Fantástico, que Bolsonaro tinha medo de dar na cara que era um golpe. É tipo, toca o terror na República, toca fogo e aí decreta uma GLO, algo assim. É pensar torto por linhas tortas, porque não existe nenhuma possibilidade de se dar ares de legalidade
a um golpe, seja por estado de defesa, seja por estado de sítio. Golpe é golpe, né? Não tem golpe Nutella e não tem golpe raiz. Golpe é golpe. O pior de tudo ainda é ter que ver uma pseudo-jornalista falando como se fosse uma especialista em Constituição. Ora, estado de sítio ou qualquer outra medida prevista na Constituição, pelo fato de estar justamente prevista na Constituição e ter todo um processo que precisa ser seguido, não pode ser considerado como golpe de Estado, mesmo que praticado. O golpe, nesses casos específicos, não passa de mais uma narrativa criada pela esquerda brasileira, assim como o impeachment de Dilma Rousseff, é chamado até hoje por eles, inclusive pelo próprio Lula, de golpe. Portanto, quanto mais Natuza fala sobre esse inquérito e traz suas informações exclusivas, mais ela entrega a inocência de quem eles estão tentando incriminar e mais ela entrega as ilegalidades que eles mesmos estão cometendo. Só que tudo isso que eu estou falando é com base na legislação brasileira. O que vai acontecer na prática já é outra história, pois os ministros do Supremo Tribunal Federal, que deveriam zelar pela Constituição, são os que mais estão a rasgando. Por falar em ilegalidades, vamos ao assunto que eu prometi lá no início do vídeo. Gravíssimas denúncias foram feitas em um podcast que foi ao ar na noite dessa segunda e que, de acordo com a legislação brasileira, deveriam levar à cassação do mandato de Lula e à sua inelegibilidade. Quem fez essas denúncias foi Jojo Todinho, a cantora que recentemente revelou que é de direita e, a partir de então, passou a ser fortemente atacada e boicotada pela esquerda. Veja só o que ela disse no Conversa Paralela dessa segunda. A pergunta foi essa aqui. Mas você já teve alguma proposta para apoiar algum político? Já tive. Jojo respondeu com a proposta que ela recebeu, mas recusou e ainda acusou outros artistas de terem recebido propostas e aceitado. Me ofereceram 1,5 milhão para fazer campanha quando Lula se veio candidato a presidente. Eita, Jojo Eu falei que Todinho. não. Foi só pra você que isso foi oferecido? Não, para várias pessoas. Muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money. Ela ainda detalhou como foi a abordagem da campanha de Lula para que essa proposta fosse feita. mas como é que foi? Te ligaram, te mandaram e-mail? Conta um pouco mais né, aí. para não deixar rastro, ligaram, marcaram um almoço, falaram que era trabalho. Quando eu cheguei lá, Era pra isso. apoiar, Eu falei, desculpa, gente. pra apoiar o Lula não na vai- época não vai das rolar. eleições. Isso aí. Em seguida, ela ainda endossou as acusações contra os influenciadores e as páginas de fofoca. Porque eles estavam pegando o quê? Os influencers, alguma coisa? Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofoca, que me atacam, todo mundo ganhou dinheiro pra fazer campanha. Não era um todo mundo movimento... E eu não aceitei. simplesmente- É claro que se tratam de denúncias que precisam ser investigadas para saber se são verídicas. Mas se forem verdadeiras, as práticas reveladas por ela configuram crimes eleitorais cometidos pela chapa Lula e Alckmin. Primeiro que pagar influenciadores para fazer campanha era proibido pelo próprio TSE. Segundo, isso não foi declarado na prestação de contas da campanha, até porque, como é ilegal, nem teria como declarar. Então isso configura ainda a prática de Caixa 2, que é crime. Terceiro, o próprio TSE decidiu em março de 2022 confirmar a inelegibilidade de Miguel Correia da Silva Júnior, candidato ao Senado em 2018, pelas práticas de abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos, porque ele fez exatamente a mesma coisa. Pagou influenciadores digitais para alavancar a sua campanha. Então, se verdadeiras, as práticas denunciadas pela cantora estão previstas na legislação como crimes eleitorais e ainda há precedentes de condenações do próprio TSE em relação a exatamente o mesmo tipo de prática. Diante das falas de Jojo Todinho, o deputado Gustavo Gayer informou que entrou com uma denúncia de crime de Caixa 2 contra a campanha de Lula. Como eu falei, se confirmadas com investigações, elas devem fazer com que o mandato de Lula seja cassado e ainda seja declarada a sua inelegibilidade. Mas, sinceramente, eu acredito que nenhuma investigação será aberta e os motivos todo mundo já sabe. Espero muito estar errado sobre isso, mas recomendo que não sejam criadas expectativas sobre o caso. Agora chegou a hora de você, que assistiu até aqui, fazer o seu papel para que essas informações cheguem a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa saber disso e, se não tiver com quem compartilhar diretamente, clique em gostei, pois assim você já ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o vídeo é relevante e assim recomendá-lo a mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.